Sermão do Monte, capítulo 53, parte 1. A árvore e seus frutos. O nosso exame anterior acerca desse difícil parágrafo, Mateus, capítulo 7, versículo 15 a 20, enfatizava particularmente o elemento de sutileza dos falsos profetas. Aqueles homens que costumam apresentar-se diante de nós disfarçados de ovelhas, mas que, no seu interior, são lobos roubadores. Para muitas pessoas, esta é uma sessão difícil por causa do seu contexto, porquanto ela vem após aquelas palavras: não julgueis, para que não sejais julgados. Pois, com o critério com que julgardes, sereis julgados. Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2. No entanto, essas palavras foram proferidas pelo próprio Senhor Jesus. Os falsos profetas sempre se sentem infelizes diante de determinadas declarações de nosso Senhor. Por exemplo, nunca se sentem satisfeitos em face de Mateus 23, onde nosso Senhor descreveu os fariseus como sepulcros caiados, versículo 27. Nossos modernos profetas falsos procuram descobrir coisas gentis a serem ditas até sobre os fariseus. O falso profeta, disfarçado de ovelha, ensina que jamais deveríamos dizer qualquer coisa que seja crítica ou severa. No entanto, aquelas palavras foram ditas pelo próprio Senhor Jesus e, por isso mesmo, precisamos enfrentá-las. Reiteramos, uma vez mais, que precisamos evitar exageros no espírito de censura, mas não poderíamos expor plenamente o Sermão do Monte a menos que fizéssemos frente aos profetas falsos e tratássemos honestamente com eles, percebendo, ao assim fazermos, que estamos estabelecendo um padrão mediante o qual nós mesmos seremos julgados. Nosso Senhor, como é evidente, preocupava-se em enfatizar essa questão. Ele havia dito que os falsos profetas precisam ser reconhecidos por meio de seus frutos e, em seguida, ele passou a elaborar essa afirmação, traçando mais esse quadro. Ele declarou: colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7, versículo 16b a 20. Conforme você deve ter observado, Jesus começou e terminou este parágrafo dizendo: pelos seus frutos os conhecereis. Repetição com a finalidade de enfatizar melhor a questão que lhe interessava. Em primeiro lugar, devemos ter pensamentos perfeitamente claros a respeito de um problema que é puramente técnico, a saber, o sentido do vocábulo má nessa citação. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Naturalmente, má é palavra que não significa, nesse caso, estragada, porquanto uma árvore decadente ou estragada não pode produzir fruto nenhum. Esse é um detalhe importantíssimo, porque, se deixarmos de notar esse pormenor, novamente estaremos perdendo de vista o elemento de sutileza
que era o principal fator dentro da ênfase feita por nosso Senhor. Ele estava nos chamando a atenção para o fato de que as árvores que se assemelham uma às outras, porquanto parecem estar perfeitamente saudáveis, não produzem necessariamente a mesma qualidade de fruto. Uma árvore pode produzir bom fruto, ao passo que outra árvore pode produzir fruto mau. E o que se poderia chamar de fruto mau também não indica inteiramente podre. Tão somente indica que a sua qualidade é deficiente, que não é fruto bom. Por conseguinte, o contraste estabelecido aqui por nosso Senhor é feito entre dois tipos de árvores que parecem quase idênticos, mas que, quando se chega ao ponto de aquilatar a qualidade dos seus frutos, descobre-se que estes são inteiramente diferentes. Um pode ser utilizado, outro não. Como é óbvio, encontramos aqui um ensinamento muito profundo. Tendo considerado a questão da doutrina, agora podemos explorar a questão da vida, da conduta e do comportamento. Todavia, antes de começarmos a perscrutar os pormenores, teremos de salientar o grande princípio fundamental que o nosso Senhor estava aqui inculcando. Trata-se do fato que ser crente é algo central para a personalidade, é algo vital e fundamental. Não envolve apenas uma questão de aparência superficial no tocante às crenças ou no que concerne à vida diária. Ao usar essa ilustração para melhor explicar essas variações de caráter, de natureza, de essência real dessas árvores e dos respectivos frutos que elas produzem, o Senhor Jesus salientava abertamente esse aspecto. E não há que duvidar, essa é a característica para a qual sempre deveríamos estar olhando, tanto em nós mesmos como em outras pessoas. Jesus parecia estar chamando a atenção para o perigo de nos deixarmos enganar pelas aparências. É precisamente a mesma coisa que se vê naquela outra ilustração dos falsos profetas disfarçados em peles de ovelha. Em outras palavras, é o perigo de alguém parecer ser um crente sem que o seja na realidade. Já vimos que isso pode ocorrer dentro da questão do ensino e da doutrina. Um homem pode parecer estar pregando o evangelho quando, na realidade, se ele fosse julgado através de um teste perscrutador, não está fazendo nada disso. Exatamente a mesma coisa pode acontecer no tocante à conduta na vida diária de um homem. O perigo, nesse caso, consiste em alguém tentar fazer-se passar por crente, adicionando certas coisas à sua vida, ao invés de tornar-se uma nova criatura, ao invés de receber vida eterna no íntimo, ao invés de receber a transformação da sua própria natureza interna mediante a renovação segundo a imagem do próprio Senhor Jesus Cristo. A ênfase inteira no ensino do nosso Senhor quanto a este ponto recai sobre o próprio homem. Ele estava dizendo que o que importa, em última análise, é simplesmente isso. Um homem pode falar de determinada maneira e aparentemente pode estar vivendo de maneira certa. Mas, no entanto, de acordo com o que disse nosso Senhor, pode ser um falso profeta o tempo todo. Ele pode estar assumindo a aparência de levar uma vida cristã sem que seja um autêntico seguidor de Cristo. Isso tem servido de constante fonte de dificuldades e de ameaças na já longa história da Igreja cristã. Entretanto, nosso Senhor nos advertia bem no começo da presente sessão, a fim de que pudéssemos aprender esse princípio
de que ser crente aponta para a transformação da própria natureza e da vida inteira do indivíduo.